Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Dando início à temporada de apresentação dos resultados para o quarto trimestre de 2022 e o fechamento do exercício de 2022. Começando pelo Banco Santander, que teve uma redução no seu lucro líquido de 21% quando comparado ao exercício de 2021. O que teria acontecido com o Banco Santander e que reflexos pode ter para os demais bancos, uma vez que há quem considere que, em especial nós veremos logo a seguir, o resultado, a redução do lucro líquido no quarto trimestre de 2022 foi bem acima desses 21%. Uma consideração antes de irmos adiante, e a primeira delas é que hoje para me acompanhar eu tenho uma Pilsen regular, é uma cerveja comum feita por uma produtora aqui da própria região. Estamos numa onda de forte calor aqui na região, então por isso sempre é bom a gente dar uma refrescada. Mas vamos aqui ao que interessa. Veja aqui, se eu colocar aqui apenas o terceiro trimestre de 2022, você vai observar que existe a disponibilidade aqui das demonstrações financeiras seguindo as regulamentações internacionais, os padrões internacionais, o IFRS. No entanto, quando colocamos apenas o quarto trimestre de 2022, você vai verificar que não há disponibilidade dessa informação, dessas demonstrações financeiras. Então nós vamos utilizar as demonstrações financeiras que seguem os padrões regularmente aceitos no Brasil. E também vamos nos utilizar da apresentação de resultados que foi feito no dia de hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, por conta da teleconferência de resultados do Banco Santander. E vamos começar pela apresentação de resultados, e dessa vez, diferente do que eu fiz em outras vezes, eu sempre descrevia a questão estratégica do banco. Vamos direto na página 14, que ela vai nos trazer aqui os resultados conforme foi feito na apresentação e também naquilo que mais nos interessa. Veja aqui, ó, embaixo que eu estou marcando para você, o lucro líquido. Veja que aqui tem o ano de 2022, um lucro líquido de 12 bilhões e 900 milhões ou 12.900 milhões. Mas a gente vai utilizar a numeração brasileira, então 12,9 bilhões. Se você perceber aqui nesta coluna logo em seguida, que é o comparativo do ano todo frente ao exercício de 2021, você vai verificar que teve aquela redução de 21,1% que nós reportamos no início desse vídeo. No entanto, se nós formos fazer o comparativo, como eu disse anteriormente, trimestral, ou seja, o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, você vai ver que houve uma redução de 45,9%, quase 46% no lucro líquido. E as razões sobre esse resultado, eu entendo que é melhor deixar por esse trecho que nós retiramos da apresentação da teleconferência, porque talvez o CFO da companhia consiga explicar melhor e a gente faz algum comentário sobre a questão. Bom, eu vou falar sobre os números, os resultados especificamente, começando pelo slide 14. Aqui nós trazemos detalhes sobre esses números do nosso P&L. A principal mensagem sobre os nossos números é que eles refletem o momento do ciclo, onde as receitas ainda são impactadas por decisões anteriores e as provisões ainda não começaram a melhorar. Nosso lucro líquido, como podem ver, chegou a quase 13 bilhões, 12,9 bilhões no ano passado. Como já declaramos ao longo do ano, o nosso desempenho de 2022 continua a ser impactado pela abordagem mais seletiva de crédito que adotamos nos últimos trimestres, por nossa sensibilidade negativa às taxas de juros e também pressionado por previsões provenientes de safras anteriores, como mencionado pelo Mário. Juntamente com esses três impactos, provisionamos parcialmente um evento subsequente que ocorreu recentemente. Muito bem, deixa eu comentar um pouquinho sobre o que foi dito aqui, que são três aspectos, né? Ele falou agora no final, ele chama de evento subsequente. Durante toda a apresentação é mencionado o evento subsequente e está se referindo ao caso das Americanas. E o mercado está começando a entender como uma fraude. Então teve impacto, porque eu já expliquei aqui, quando a gente conversou sobre a Americanas, ela comprava dos seus fornecedores,
prestações, os fornecedores tendo as prestações iam aos bancos, recebiam parte desse valor, o resto ficava na conta do banco, era a margem de ganho do banco, e na hora que o banco foi cobrar as lojas americanas, então aconteceu isso tudo que a gente sabe, não tendo suporte para fazer o pagamento de tudo que estava circulando. Então, na verdade, quem ficou com a batata quente foram os bancos. Outro aspecto aqui que foi mencionado foi com relação à diferença que tem entre os juros que foram aplicados às carteiras de créditos, e aí que a gente se reporta ao ano de 2021, início do ano de 2021, então ou até o ano de 2020, essas pessoas contrataram a juros de 2 a 4, 5%, e durante o ano de 2021, por conta dos ajustes que foram feitos pelo Banco Central na taxa básica de juros, que foi para 3,75, foi mantido no dia de ontem, dia 1º de fevereiro, se manteve em 3,75. Então tem uma diferença entre o que o banco tem a receber desses créditos que foram concedidos e aquilo que ele, por outro lado, paga em juros para quem coloca o seu dinheiro no banco. Então isso aí faz uma redução nessa margem. Esse é um dos efeitos que o banco reporta para ter essa redução no lucro. E também por conta disso que ele chama de nova safra. O que é nova safra? Nova safra são esses novos clientes que estão ingressando no banco e que o banco decidiu fazer o seguinte, eu já vou mostrar aqui logo em seguida, ele decidiu pelo seguinte caminho. Ele vai ser muito mais diligente na hora da concessão do crédito. Então ele tem uma menor concessão de crédito, por um lado, por conseguinte, o que acontece? Ele não precisa ter uma tão significativa captação, mas ao mesmo tempo ele tem uma redução dentro das suas margens. Então são esses três fatores que o CFO explicou aí. E a consequência, ela fica exatamente aqui nesse spread, porque você pode ver que agora no fechamento do ano de 2022, é o quarto trimestre de 2022, o spread está o mesmo do quarto trimestre de 2021. Então, na verdade, um dos aspectos é exatamente essa redução aqui do spread que está no centro, que é isso que faz o impacto sobre a margem do banco. E a outra parte, que é justamente esse andar na direção de uma melhor qualidade da carteira, porque o que está acontecendo aqui? Esta linha cinza que vocês estão vendo aqui são as pessoas físicas. Veja que a inadimplência de 15 a 90 dias ela vai a 6,3%. A meu ver, ela é alta, talvez uma das mais altas que eu vi no mercado. No entanto, quando é pessoa jurídica, que é este vermelho mais escuro, fica em 2,0%, e na média, entre 15 e 90 dias, a inadimplência fica em 4,5%. É uma inadimplência alta que o banco vai buscar reduzir, é isso que ele está dizendo, esse tratamento mais seletivo que ele vai dar na nova safra. No entanto, quando nós consideramos a inadimplência de 90 dias, observe que para a pessoa física, 4,3%, pessoa jurídica apenas 1,0% e na média 3,1%, que 90 dias não chega a ser tão significativo, mas para 15 dias a gente verifica a dificuldade que os tomadores de crédito possam estar encontrando para pagamento. Isso aí tem alguns impactos. Um deles é o aumento da cobertura. E quando se aumenta essa cobertura, que na verdade a gente chama de a provisão, né, para aqueles devedores possivelmente duvidosos, significa que isso sai do lucro líquido e você, se for acionista, deixa de receber menos dividendos. E claro, vai dar um impacto como a gente viu agora há pouco. Outro aspecto que a gente precisa levar em consideração aqui é esse evento subsequente, que na verdade está se referindo às lojas americanas, e eu convido você a assistir a apresentação do banco para você ver como ele trata dessa questão, porque um assunto que eu vou falar no próximo vídeo, eu devo lançar ele amanhã, no dia 13, ainda não terminei, dia 3 de fevereiro, que diz respeito, nós fizemos uma análise de cenário para o espectro global e agora a gente vai trazer o espectro local, mas o ponto que aqui que interessa é o número, a quantidade de famílias endividadas no Brasil, que está batendo, fechou o ano em torno de 78%. Então, e você pode imaginar, e dessas, se eu não me engano, 30% não terão condições de pagar as suas dívidas. Isso vai gerando uma pressão sobre
as instituições financeiras, de forma que começa a existir uma chance de que aumente essas provisões e aumente também seus índices de inadimplência. Então, claro que o mercado como um todo, do setor financeiro, fica muito assustroso na hora de olhar para esse cenário que se apresenta. E eu acredito que essa seja a parte que interessa. E agora a gente pode conversar um pouco, ver o que a companhia disse na sua apresentação com relação ao pagamento de dividendos. Olá a todos, bom dia. Eu tenho uma pergunta aqui que está relacionada à sua base de capital. No final do ano, vocês tiveram um core capital de 10,8%, que vem caindo ano contra ano. Então, tentando entender aqui qual é o nível mínimo que vocês gostariam de trabalhar, porque naturalmente a sua rentabilidade estará sob pressão nos próximos 2 trimestres, provavelmente, e você tem um índice de payout, de distribuição de dividendos de 15%. Então, como é que vocês veem o seu capital? Vocês veem qualquer mudança na política de dividendos? Seria interessante saber isso de vocês. Obrigado, Eduardo. Deixe eu falar um pouquinho sobre a distribuição de dividendos e o capital. Sim, nós tivemos 10,8% de acordo com o capital principal e sempre dissemos que queríamos estar em torno de 11% e é justamente onde estamos. E nós já vemos gerenciando, né, o payout. Você está certo, a nossa distribuição de dividendos esteve entre 30% e 32%. Isso é mais ou menos a conclusão de como nós vemos o crescimento dos juros e o retorno sobre o patrimônio, olhando daqui para o futuro. Então, como uma referência, 15% de pagamento de dividendos, de payout, é claro que será ajustado de acordo com os trimestres e os diferentes anos, mas a longo prazo, é mais ou menos aí onde nos colocamos em termos de distribuição de dividendos. Em termos do capital, não apenas estamos confortáveis com esse número de 10,8%, como eu mencionei, mas também já falei durante a minha apresentação que nós temos uma nova regulamentação, que é o famoso 229 do Banco. Mas traduzindo assim o que está sendo dito, para que não pareça muito confuso, o que tem ali por trás é o esforço que o banco está acenando para que ele mantenha os seus mesmos patamares. E assim, com os dados que nós retiramos então das demonstrações do banco, nós podemos agora vir para a nossa planilha de indicadores, onde a gente pode falar sobre as nossas expectativas e tratar desses patamares que nós acabamos de conversar. Com base nos resultados que o banco teve para o ano de 2022, veja que a receita dele é bem significativa. E a receita que vem crescendo aqui, em torno de 9% ao ano, então nós podemos estimar uma receita de 108 bi. O lucro líquido do banco, ele vai voltar aqui, veja que veio uma redução na sua média, no seu crescimento médio composto de 0,45% negativo. Então esse lucro líquido nós colocamos aqui numa parte bem conservadora de 12,5 bi para o exercício de 2023. Aqui é o que a gente está olhando agora para frente, exercício de 2023. Com isso, em que pese os dividendos eles venham crescendo 6,16%, por conta exatamente dessa última explicação feita pelo CFO, há a possibilidade de que esse dividendo acabe aqui na faixa dos R$ 1,98. O patrimônio líquido, que nós não conseguimos apurar do IFRS, nós tivemos que utilizar o padrão comumente aceito no Brasil, indo aqui para 113 milhões, evoluindo então 5,57%, que foi o que aconteceu, porque como a gente não tem os dados fechados, no exercício de 2023. Dessa forma, a gente começa a trabalhar então com um preço sobre valor patrimonial por ação em 0,86, podendo indicar que a ação está barata, quando está abaixo de 1 esse indicador, e o preço sobre o lucro líquido dividido pelas ações em 7,83, ou seja, você receberia para um lucro líquido bem modesto, que nós estamos projetando para 2023, em torno de 8 anos aproximadamente. Com isso, considerando esses dividendos pagos de 98 centavos, nós chegaremos aqui a um preço teto de
16,40. E se considerarmos a média dos preços dos dividendos pagos pela companhia de 2018 a 2022, que foi de R$ 1,12, nós iríamos aqui para 18,6 como preço teto. Note que, se nós considerarmos o crescimento médio dos proventos de 6,16% ao ano desde 2018, então é possível pensar também em dividendos de R$ 1,13, o que daria um preço teto de R$ 18,88. E para a nossa tabela final, podemos importar todos esses dados aqui de eficiência, índice Basileia, o retorno sobre os ativos e o retorno sobre o patrimônio líquido, para que a gente possa fechar esse estudo. E assim nós podemos olhar agora para o banco como uma possibilidade ou não de investimento. O retorno sobre o patrimônio líquido de 16,3%, ele é bastante elevado e está acima, por exemplo, de Banrisul, que está em torno de 7%, e de outros bancos. Então é algo que a gente precisa compreender em função do patrimônio líquido, sendo que o patrimônio líquido que nós estamos utilizando atualmente é aquele que nós estimamos, já que o banco ainda não colocou as suas demonstrações segundo os padrões internacionais. O retorno sobre ativo 1,3, quando está acima de 1, a gente considera bastante positivo. O índice de eficiência de 36,9 do ano de 2022, não, do semestre foi de 40, do trimestre, do quarto trimestre de 2022 foi de 40%, mas 36,9 no ano é um índice de eficiência excelente. O índice Basileia de 13,9, ou seja, a participação do banco para aqueles valores que ele empresta, o restante vem da captação. A recomendação do Banco Central é em torno de 11. O PL, como nós vimos, é 7,79 aqui, o que dá um retorno, em função do lucro líquido, em torno de 8 anos, como nós já havíamos dito, e o preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,91, portanto abaixo de 1, indicativo de que a ação possa estar barata. Aqui nós estamos considerando, fechando o resultado de 2022. E é importante essa consideração que eu estou fazendo, porque nós tínhamos analisado a nossa projeção para 2023. Então, por exemplo, o PVPA ficaria em 0,86 e o PL em 7,83. Quando nós olhamos para o fechamento do exercício, que é o que vale para colocar naquela planilha, é 0,91 no PVPA e no PL 7,79. E o dividend yield que nós projetamos aqui de 7,54, pelo menos está acima dos 6% que nós procuramos. E, aliás, está bem acima, 7,54%, é bastante interessante. O payout aqui pode ir a 59,2%, considerando o lucro líquido contábil, já que na apresentação foi apresentado o lucro líquido gerencial, aqueles 2.900 é lucro líquido gerencial, e considerando os dividendos pagos nos últimos 5 anos, na média, R$ 1,12, nós vamos a um preço teto de R$ 18,63. Considerando o nosso dividendo projetado para todo o ano de 2023, de 98 centavos, conforme nós explicamos, um preço teto de R$ 16,41. E note que a ação, no momento em que esse vídeo está sendo feito, está negociada a R$ 13,06, portanto bem abaixo dos nossos dois preços tetos calculados, tanto quando olhamos para o passado, quanto quando projetamos o futuro. E assim, mais ou menos na linha do que nós já vimos conversando aqui no canal, é um ano que deve apresentar muita volatilidade e com isso aparecer muitas oportunidades. Me parece que o Banco Santander continua como um banco consistente e vai pagar o preço aí desses 3 fatores que nós dissemos que impactaram no seu lucro líquido, mas que logo ali, mantendo esse andar do banco, me parece que ele tem grandes chances aí de dar a volta. Não estou de acordo com o que muitos influencers estão dizendo aí no mercado, que agora ferrou tudo só porque o Banco Santander veio com esse resultado ruim, mas também é verdade que na outra parte dessa história toda pode gerar, aí, por conta das americanas, eu quero dizer, especificamente, um efeito dominó, que pode, principalmente no primeiro semestre, haver um comprometimento dos resultados desses grandes bancos. Assim, essa foi a nossa consideração e o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.